Olá, meus queridos alunos. Aqui quem está falando é o tio Cocada. Quero desejar a vocês uma boa semana de estudos. Essa semana estaremos iniciando os estudos do Plano de Ensino Tutorado, volume 3, semana 1, português, tá certo? Nesta semana estaremos falando sobre o trânsito brasileiro. Mas antes de começar os nossos estudos, peço que coloquem seu nome na folha inicial, na capa, aluno, e também o nome da professora, para que, quando forem entregar as atividades, não tenha nenhum problema para reconhecer de quem são as atividades, tá bom? O tema dos estudos dessa semana de língua portuguesa é trânsito. Caro aluna e aluna, nessa semana você vai compreender a importância da faixa de pedestres e do respeito às placas de trânsito e os cuidados que devemos ter no dia a dia. Você irá também analisar cartazes publicitários que tratam do assunto do trânsito. Então, o trânsito brasileiro é um tema muito importante, pois é ele que nos auxilia no tráfego, no dia a dia, nas ruas das grandes cidades. Breve apresentação. A faixa de pedestres é uma das sinalizações de trânsito mais comuns nas ruas brasileiras. Mas você sabe para que ela serve? E, principalmente, o quanto ela ajuda a reduzir os acidentes de trânsito? Dados ainda de 2012 mostram que mais de 12 mil pedestres por ano são vítimas de acidentes de trânsito. E esses dados, conforme os anos passam, só tendem a aumentar. A faixa de pedestres é uma sinalização que visa garantir mais segurança para os pedestres nas ruas. Porém, são necessárias ações tanto dos pedestres quanto dos motoristas para que a faixa seja útil e consiga efetivamente evitar acidentes de trânsito. Uma das maiores dúvidas que passa na cabeça dos motoristas a respeito da faixa de pedestres é: quando devo dar preferência? Quando devo dar passagem? A resposta é simples: sempre, sempre a passagem é direito do pedestre. Não é questão de ser educado ou gentil, mas sim estar cumprindo uma lei de trânsito em que o pedestre sempre tem prioridade de travessia na faixa de pedestres. Portanto, ao passar por uma faixa de pedestres, diminua a velocidade e redobre a atenção, senhor motorista. Já as placas têm uma importante função no trânsito. Servem para orientar as regras de tráfego, informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Você sabe quais são elas? Vejamos algumas. Todas as placas em vermelho, pessoal, elas são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação são utilizadas para regulamentar, ou seja, para indicar obrigações, limitações e proibições. A violação destas placas pelo condutor constitui uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, ficando este sujeito a multas e penalidades. Então, pessoal, dentro de todas essas placas que nós estamos vendo, cada uma tem uma função muito importante. Placas de advertência. Todas as placas de advertência, pessoal, elas têm o fundo amarelo e as descrições são pretas. As placas de advertência têm como objetivo advertir o condutor. Olha, toma cuidado, mais atenção. Ou seja, alertar o condutor de possíveis perigos em relação às vias. Estas placas têm uma forma quadrada, colocada sempre na diagonal, com fundo amarelo e não são de caráter punitivo. Ou seja, essas placas servem para chamar a atenção do condutor quanto às características da via. Quanto às atividades,
O tio Cocada não vai apresentar a questão correta para vocês, mas nós vamos poder analisar. De acordo com a placa de trânsito, responda as questões abaixo. Então, nós estamos vendo aí, vocês podem notar, uma faixa com uma pessoa passando, ou seja, essa é uma faixa de pedestre. Marque a alternativa correta. Essa faixa de travessia é uma faixa de travessia para condutores de veículos? B. O semáforo está aberto para o veículo? Nunca devemos atravessar na faixa de pedestre? Ou devemos sempre atravessar na faixa de pedestre? Então, vamos ver o que o tio Cocada falou e vamos ver as placas que estão lá em cima, que nós vamos conseguir fazer essa questão com a maior facilidade, tá bom? Na questão 2, veja as placas de trânsito que estão abaixo e, consultando a informação no texto, breve apresentação, registre no quadro o que cada uma delas significa. Então, nós vamos ter a faixa 1, como eu sou condutor, eu preciso saber de todas elas, né? Então, lá em cima, vocês já vão ver no pet de vocês aí, que tem o nome de cada uma placa, para que elas servem, tá certo? O que ela significa. A placa 1, esse círculo cortado de vermelho com uma setinha indicando. A placa 2, a placa de uma pessoa caminhando, né? Para que ela, vamos ver para que o que ela significa. E a placa 3 está escrito pare. Então é só voltar lá no anterior, na breve apresentação, que vocês vão ver o nome de cada uma dessas placas e o que ela significa, tá certo? Questão número 3. Veja o cartaz a seguir usado em uma campanha publicitária de educação para o trânsito. Então, o que nós podemos ver? Dá para notar, né, que na campanha tem um título aí: ninguém precisa de sinal, precisa-se de educação. O que nós podemos entender por essa frase, né? Então, o que é? A gente precisa que todos nós, pedestres, condutores, tenhamos educação no trânsito. Ou seja, se nós estamos vendo uma pessoa atravessando a faixa, vamos diminuir e parar o nosso veículo para que a pessoa possa prosseguir. Essa é uma forma de evitar muitos acidentes. Então, o cartaz está nos dizendo mais ou menos isso. Esse cartaz sobre o trânsito se destina a quem? Para quem que esse cartaz está dando uma alerta? É para você, pedestre? É para ou para os motoristas? Então, nós temos aí, ó, é para você, pedestres, para os motoristas ou para os professores? Então, você vai marcar a alternativa que corresponde à imagem dos garis atravessando uma faixa de pedestre. Para quem que é essa alerta? É para quem está caminhando nas ruas? É para o motorista ou é para o professor? Letra B. O que quer dizer a imagem que você vê no cartaz? Explique com suas palavras. Então, como nós já falamos sobre a faixa de pedestres, que essas placas de advertência em fundo amarelo servem para alertar alguém, como que você descreve essa pergunta, essa imagem? Então, com as suas palavras, você vai descrever a letra B e responder aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode estar procurando o tio Cocada para o tio Cocada tirar essas dúvidas. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.